Olá, estamos de volta com mais um episódio do Fala Júris Podcast. E hoje a gente veio eu vim muito feliz em sincronia com a minha convidada, porque a gente veio hoje combinando, né? E ela é muito linda, maravilhosa. Hoje a gente fala com a doutora Diná Lima. Seja muito bem-vinda ao Fala Júris Podcast. Obrigada, Nélbara, pelo convite. Eu fico muito feliz. É uma honra, né? Gente, Diná, eu quero falar aqui para vocês que ela é uma profissional, assim, incrível. Tem projetos incríveis. E, assim, eu fico tão feliz. Eu fico muito feliz de ter conhecido você, de verdade, assim, de coração. Recentemente, você fez uma palestra, assim, que deixou todo mundo, assim, uau! Quem que é? Doutora Diná. E, assim, eu sempre vou falar, eu sempre vou indicar, porque é realmente, assim, excelente, viu? E aí eu gostaria de falar um pouquinho sobre a atuação profissional, né? Especialista em direito civil, atua no direito civil, com alguns recortes aí em algumas áreas, né? O que você consegue fazer, também direito de família, né, que é o seu habitat ali natural, né, tem outras qualificações, mas eu gostaria de destacar que ela é uma estudante de políticas públicas no mestrado, não é isso? Isso. E também tem um projeto, que é o projeto Proteção e Defesa de Mulheres em Situação de Vulnerabilidade e Violência Doméstica, não é isso? Que é um projeto muito bom, que vocês precisam conhecer, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele, né, Diná? Sim, vamos sim. Diná, conta pra gente como foi a sua chegada no direito, como que a área jurídica te abraçou, te acolheu. Nossa, rememorar o passado. Primeiro eu fui formada em outra profissão, né? Então eu sou fisioterapeuta também. Nossa, que legal! E eu queria muito fazer medicina, eu queria muito passar em medicina, estudava muito ali. E num determinado momento eu passei, né, para medicina, mas era uma faculdade particular. Eu não tinha mais pique para poder continuar estudando, porque os meninos eram muito pequenos, meus 2 filhos, né? E aí, então, eu nem pude pagar a faculdade, né? E nem pude mais continuar aquele estudo. E aí, eu resolvi prestar vestibular para direito, porque se eu estava estudando para medicina, direito eu passaria, né? Uhum. E, engraçado, quando eu era criança, eu falava que ia ser advogada. Eu dizia, eu vou ser advogada. Mas, quando você entra na saúde, você pensa de outra forma, é um pensar diferente do direito, você se afasta um pouco disso. Então, a profissão que você vai buscar são essas, né? Medicina, já que está ali na fisioterapia, você quer uma outra profissão e tudo, você acaba pensando nessa profissão, né? E aí eu fiz vestibular para testar, porque eu estava fazendo provas e passei, né? Passei bem colocada, ganhei uma bolsa muito boa de estudos na faculdade, e foi assim, eu comecei a estudar, e aí no primeiro semestre eu me apaixonei. Ai, né? que bom! Eu tive acesso a algumas literaturas, né, que eu não tive quando fiz fisioterapia. E essas leituras eram coisas que, para mim, fazia sentido, do que eu queria falar, fazer. Eu só não sabia que eu tinha que estar ali. Né? Então, foi meio que a vida me colocando ali no prumo. E aí, essa faculdade que eu fiz foi o UniCeub, né? E abri medicina. E a minha ideia era fazer o vestibular, de repente, eu passava lá, imagina, né? De onde eu ia achar condições para pagar um curso desse, eu não sei, né? Mas era o sonho, era né? Era o sonho, né? E aí eu deixei, eu passei, isso vai servir para os netos, né? Para dizer, olha, eu vim de lá, né? E furando as bolhas sociais e consegui chegar, pelo menos esse currículo eu levo, né? Mas direito foi paixão, assim, na hora que eu entrei, que eu já li aquele livro, Os Espeleólogos de Caverna, eu fiquei apaixonada. Você tem aquela discussão, né, sobre se devia ou não. Eu não vou contar os spoilers do livro, não, porque vocês têm que ler. Né, mas aquelas discussões sobre direito, né, que... Qual que é o nome? Repete. Os Espeleólogos de Caverna. Espeleólogos de Caverna. Gente, corre para ver. Um dos primeiros livros já passados ali na faculdade, né, de Direito.
E aí você, lendo aquilo, você diz assim, pô, o caso é mais ou menos assim, essas pessoas foram explorar uma caverna, e aí a caverna fechou, e eles não podiam sair. E aí, então, do lado de fora tinha a lei da cidade, e do lado de dentro tinha que ter uma lei deles, né? Então acabou a comida, e aí eles tiveram que fazer um sorteio de quem ia morrer para que eles pudessem se alimentar. E aí você discute meio que discute um pouco ali, próximo do que a caverna de Platão também traz, né? De que você, não que a caverna de Platão seja nesse sentido, dá para poder fazer um paralelo, né? Então, o que a caverna fala de Platão? Que quem está do lado de dentro só tem a visão daquilo que se passa pelas sombras, né? Do que as sombras passam e projeta ali. Então, precisava alguém sair, enxergar a realidade e voltar. Dos espeleólogos é um pouquinho diferente, mas tem essa coisa da caverna e de uma lei que é de dentro e de uma lei que é de fora, né? Então, que outra coisa você poderia fazer se não aquilo? E nossa, que absurdo, né? Você ter que recorrer ao canibalismo. E aí você começa a pensar, fazer essas conexões e tudo, embora Nietzsche diga que o homem deve voltar para a caverna, um pouquinho diferente, mas é isso, né? Eu me apaixonei ali, fiquei apaixonada. A partir desse livro, dessa leitura. Eu sou brigona, sabe? Eu acho que o direito me levou ali. Eu não sou brigona no dia a dia, sou muito tranquila, deixo as coisas passarem, mas eu no direito desperta em mim um senso de justiça, né? De brigar por justiça. Tá errado, né? Não pode ser assim, vai ter que ser de outro jeito. Quando você falou que você leu para você espeleólogos da caverna, né? De caverna. De caverna. Eu conheci esse livro, essa leitura, pelos exploradores de caverna. De repente eu tô falando uma outra tradução. Pode ser. É porque espeleólogos é a mesma coisa ali, né? Exploradores. E aí eu fiz, a gente lá na faculdade, quando eu fiz a minha faculdade, a gente fez ali uma encenação, né, do caso, e aí eu fui juíza, tá? Pra julgar o caso, né? Então, assim, foi sensacional. E, de fato, essa é uma leitura muito boa. E é uma leitura aí meio que obrigatória. Geralmente, é o que eles colocam para quem tá começando na faculdade de Direito, né? Uma leitura muito boa. E que bom que o direito se apresentou na sua vida a partir dessa leitura incrível, né? Eu queria ser advogada porque meu padrinho era juiz, né? Meu padrinho e irmão, tem que deixar isso claro, ele era meu irmão. E ele era juiz, né, de Feira de Santana, na Bahia, e aí eu criança falava, eu quero ser que nem ele. Como eu perdi meu pai muito cedo, perdi meu pai aos 4 meses de idade, ele foi uma pessoa próxima, né, de mim ali. E aí foi despertando isso já na infância, mas depois eu perdi. Eu não me lembro qual foi o momento que eu perdi e queria fazer saúde. Eu acho que o ser humano não se reduz. Teve um momento que você ali, eu vou fazer aqui, estudar aqui essa outra coisa. Eu acho que o ser humano não se reduz só a uma profissão, né? Você pode fazer tudo que você gostar, sabe? Pode. Eu tive colegas que eram médicos, se descobrir, né? Na verdade, é um processo de descoberta aí, né? Ainda bem que você se encontrou aqui, no direito. E tá aqui conversando com a gente. Gente, um detalhe que eu esqueci de colocar para vocês é que a doutora Diná, vocês já prestaram atenção que ela se apaixonou pelo direito a partir da leitura de um livro, né? Então, assim, ela é escritora também. Isso que é um detalhe muito bom. E como que foi esse processo de descoberta de amor, assim, pela leitura e pela escrita, né? Quando eu era mais nova, eu escrevia contos que eu não publiquei, ficou ali. Lembro de um conto da Cecília Meirelles sobre a galinha, que era muito, muito legal, né? E isso foi o que me despertou para poder escrever também sobre a minha galinha, né? Minha mãe tinha um quintal bem bacana, criava uma galinha e eu me apaixonei pela galinha, adorava galinha, era de estimação. E aí minha mãe, muito delicada com as coisas, né? Com tudo que faz, pegou a galinha na minha frente e já começou a arrancar ali. Nossa, que delicadeza! Aí a faca já amolada, ela pegou a galinha. Do nada a minha galinha ficou sem cabeça, tinha morrido na minha frente. E eu ia ter que comer ela, né? Porque era o que tinha. Meu Jesus! E aí, aquele conto da Cecília era tão maravilhoso, né?
que falava sobre uma galinha que fugia para não ser. E eu queria tanto que a minha galinha tivesse sido esperta para fazer Pra aquilo, fugir. né? E aí eu fui contar também, escrever, né, sobre a minha galinha, que não é um plágio, mas foi uma inspiração. Mas sua cabeça era pensante, né? Aí você Demais, eu ficava era ali pequena, acho que eu devia ter ali uns, sei lá, 10 anos, algo do tipo, assim, era criança. Aí depois eu escrevi alguns contos para os meus filhos, né? Então, eu queria que eles me ajudassem com atividade doméstica, algo assim. Eu inventava uma fantasia, a gente ia criando essas histórias. Depois eu passava tudo e digitava. Depois eu escrevi contos proibidos. Sério? Sim, contos mais eróticos, mais ali. Tudo foi fases, né? E depois, já na faculdade, eu passei a escrever mais direcionado para o recorte de gênero, de mulheres. Tu me né? mostra no off, viu? Eu Depois. mostro. O pessoal fala, você tem que publicar isso. Sim, Meu Deus, é. a gente para, imagina como eu vou publicar um negócio Não, desse. publica. Eu dou os contos para ler, vai lá e lê, mas foi muito legal. Quero. Eu cheguei a ser convidada pela Associação de Escritores de Brasília para fazer parte, né? Para fazer a publicação, porque uma pessoa leu, passou para seu cônjuge, e o cônjuge foi atrás de mim, falando, olha, você tem que publicar. Mas acho que o mais legal foi o que eu criei lavando a cozinha com a minha filha. Foi muito legal isso, assim. Daria um livro infantil bem interessante. O tema é chamativo, dá uma curiosidade, assim. Era uma galerinha que ia para o cemitério, coisa muito clichê. Ia para o cemitério e ali eles ficavam ali brincando, e aí tinha uma lua cheia. Engraçado, ela gostava de Monster Heights, né? Sei. E aí, essa lua, né? Se tivesse tantos jovens ali e eles tivessem naquele momento que a lua tivesse naquela posição, né? No cemitério, faria ressurgir quem estivesse ali. E aí vem uma menina e ela volta à vida, né? Que era um cadáver. E daí ela era muito bem recebida na sociedade, né? Naquela sociedade, porque ela era extremamente magra, ela era dentro do padrão que as pessoas tinham colocado. Só que ela era cadavérica, né? Ela estava morta, que ela estava procurando uma alma, né? Completamente vazia ali, e todo mundo queria ser como ela, todo mundo queria ser igual a ela, né? E aí e ela queria ser como outras pessoas, cheia, né? Cheia de vida. E isso eu fui construindo junto com a Júlia, né? Nós fomos construindo essa história, e eu passei, escrevi ela e deixei, né? Que era para falar sobre escolhas que a gente faz, né? Como que a gente não pode se encaixar dentro de um padrão que a sociedade te coloca, né? Que você precisa se aceitar da forma que você é. E aí, ao longo da história que se desenvolvia, a menina ia contando como é que ela foi perdendo a vida, né? De que forma ela perdeu aquela vida. Então ela era uma menina que era cheia de vida, tinha tudo, mas todo mundo falava que ela tinha um defeito. E aí ela passou a fazer tudo para tentar se enquadrar, até que chegou a morte. E aí foi quando ela chegou numa perfeição social, mas numa morte dela própria, né? E o retorno dela era para tentar voltar àquele status em que estava. E aí, num determinado momento, né, ficava a lição ali, tanto para minha filha, né, como para mim também, que estava aprendendo junto com ela naquela construção, de que a gente não consegue voltar de onde a gente estava, a gente só consegue mudar a partir daqui, de onde a gente se encontra, né? E aí ela então aceitou que ela não pertencia mais a esse mundo e volta então para o seu túmulo e finda-se ali parte daquela história que não a pertencia mais, né? E é isso, eu acho que foi um dos... Linda contadora de histórias, né, gente? A gente fica aqui só... Dina, a partir disso, a gente... Contando aí a sua história, né, que você criou, que é muito interessante, que na verdade a escrita entrou na sua vida, né, e sempre escrevendo coisas relacionadas a mulheres, né, também. E você é uma defensora das mulheres. Sou. Inclusive, é uma pessoa que eu quero entrar no seu projeto incrível que você tem, né, de proteção e defesa das mulheres, né? Conta um pouquinho como que foi o processo de criação desse projeto, como que você desenvolve e que patamares ele alcança, né? Aí as pessoas, as mulheres, né, dentro da sua área. Hoje eu estudo Direito e Políticas Públicas, né, exatamente para conseguir desenvolver
melhor esse projeto para que a gente possa ampliar, para que ele possa conseguir chegar nos lugares mais longínquos do país, né? Daí a gente já trabalha um pouco da maturidade. Então, o projeto foi desenvolvido num período em que eu participei ali das comissões, da Comissão da Mulher pela aba, né, a convite, e nós fizemos um acordo de cooperação junto com as delegacias e ajudamos ali num núcleo de atendimento da mulher, que era chamado NUIAN. A NUIAN é um espaço específico para atendimento de mulheres em situação de violência que queriam ali relatar as suas violências e que não fosse atendida no mesmo balcão que todo mundo era. E naquele espaço ali, ela recebia tudo que fosse necessário para ela, né? O projeto, ele acabou ficando mais aqui em Brasília, né? O que ela recebia de necessário? Acho que eu vou voltar aqui. Ela recebia o atendimento psicológico, o atendimento jurídico, o atendimento social, né? Mas mesmo assim ela não tinha tudo, né? Não conseguia ter tudo, mas as mulheres que a gente conseguiu cuidar, elas tiveram uma progressão da vida muito melhor, né? Então elas conseguiram se projetar, porque quando você sai da violência, você se redescobre, né? Então isso foi muito bacana. E aí eu fui coordenadora do grupo jurídico, né? Então tanto ministrava as aulas para as pessoas que estavam chegando no projeto, como eu estava ali coordenando quem estava naquelas delegacias, né, dando assistência jurídica. E aí que tá, né, você vai conhecendo as histórias das mulheres, você vai começando a ver o que naquele projeto não funciona bem, o que funciona muito bem, e como que a gente pode reescrevê-lo, né, para que ele possa ser elevado. Então, atualmente, eu tenho ministrado só algumas aulas, né, que eram e são ainda muito específicas para esse atendimento, e escrevendo um projeto para quem sabe aí, alguém do legislativo, né, que tenha interesse, possa, de repente, abraçar e levar. As NUIANs é um projeto que não é meu, né, é um projeto que foi criado pelas delegacias, né, pelos delegados ali envolvidos, né, mulheres, tem alguns homens, mas principalmente mulheres, mas que precisava desse suporte para fazer funcionar. Um projeto de política pública, ele nunca é só uma coisa, né, ele precisa de muitas outras, mas eu acho que foi isso que faltou a esse projeto, né, faltou melhor escrever ele para que ele pudesse ser algo a ser copiado e levado para outros lugares. Mas é algo que você trabalha ali internamente dentro de cada atendimento que você faz, né? Eu fiquei sabendo aí, algumas fontes, né? Que você desenvolve esse trabalho a cada atendimento que você faz, o acolhimento com cada mulher que vem até o seu escritório buscar algum auxílio, alguma orientação sobre como resolver tal conflito, né? E conta um pouquinho pra gente como é que você faz isso, né? Dá uma dica aí para outras profissionais da área do direito que também atua na área do direito de família e encontra ali certas barreiras, certos problemas, né? Se depara ali com mulheres com muitos problemas psicológicos que vêm até você muito machucada e às vezes a gente não sabe como agir, né, como acolher aquela mulher nesse momento, né, então você tem a experiência, né, e aí dentro desse projeto também você consegue encaixar ali uma orientação mais específica. O projeto, ele precisa de muito mais coisas para poder seguir, né, então você vai precisar de áreas como assistência social, você vai precisar da psicologia, você vai precisar do jurídico. Quando, muito antes de começar isso, eu já fazia um atendimento diferente com as minhas mulheres, né? Com as mulheres que me procuravam no escritório e fora dele também, né? Muito do meu trabalho foi um trabalho feito para outros projetos, né, de apoio à mulher. Então, eu estava ali como jurídico desses outros projetos, mas não jurídico do projeto, um jurídico para atender mulheres. E então eu desenvolvi algo que eu chamo de escuta ativa, né? Você precisa fazer a escuta ativa, não é algo meu, já tem trabalhos
de outras pessoas nesse sentido, mas que precisa ser aplicado. Então, quando a mulher chega para você vítima de uma violência doméstica, e no geral, vou fazer um recorte aqui, não mulheres que estão sofrendo só perseguição ou que correm o risco de serem mortas, mas mulheres que vivem relacionamentos muito perniciosos, relacionamentos extremamente tóxicos e que tem filhos envolvidos, tem família envolvida, né? Quando você é advogado de uma pessoa dessa, você precisa olhar todo um contexto, tá? Então você precisa ouvir essa mulher, porque ela precisa conseguir dizer para você o que está acontecendo. Se a gente for olhar na questão jurídica, tudo de repente seria muito prático, né? Ela quer o divórcio, vou fazer o divórcio, ela quer a pensão alimentícia, Mas não é só isso. A mulher ter medo do processo, né? Do como vai se desenvolver isso a partir daquele momento, daquela tomada de decisão de deixar aquele ambiente nocivo e também retirar os filhos daquilo ali. Essa decisão dela é uma decisão que ela vai e volta muitas vezes. Ela não consegue até que ela se sinta segura. Então, o que é que eu faço? Eu fortaleço ela. Eu primeiro dou para ela todas as informações para ela saber que está segura, de que o Estado vai apoiá-la, de que eu vou apoiá-la, de que momento ela está vivendo ali, para que ela possa reconhecer a violência da forma que se apresenta. Falar para ela que, mesmo você tendo o Estado, não é sempre que ele vai conseguir atingir a justiça que você quer. E como é que você lida com isso tendo filhos, né? Quando você é mãe. E tem um grau, né, de violência doméstica, e você tem ainda uma necessidade econômica daquele parceiro, né? E como é que você sai dessa violência? E quando você sai dessa violência, como é que você vai sobreviver? Essa é uma pergunta que as mulheres fazem. Muitas delas nem sabem que estão sendo violentadas, né? Elas não reconhecem, né? Hoje eu acho que as mulheres reconhecem mais. Acho que antes tinha mais dificuldade, porque você estava na sociedade que era naturalizado. Hoje você sabe que se uma pessoa tem ciúme, é uma coisa exagerada, se quebra teu celular, quebra tuas coisas, xinga você, as mulheres sabem que isso é violência, né? Elas dizem, bom, peraí, isso aqui é violência. Elas conseguem identificar. O problema é que eu tenho as desculpas que eu faço para justificar aquele comportamento violento, né? Eu ouvi de uma psicóloga que ela falava assim, olha, é válido você ter todo tipo de sentimento, é válido você sentir raiva, mas não é válido você gritar, bater, descontar no outro. É válido você ter frustração, mas não é válido você achar que deve fazer o mal a outra pessoa. Então, o sentimento você não escolhe. É verdade, você sente, mas o comportamento você escolhe. Você é livre para escolher que comportamento você tem. Então, quando você observa que está sendo violentada, você sente que está sendo violentada. Você sabe que tem algo errado ali. Talvez você não saiba nomear, mas você sabe que é, né? Então, a mulher hoje no Brasil, ela sabe quando ela está vivendo violência, porque essa é uma pauta que está amplamente divulgada. Eu não sei se nos rincões adentro do Brasil existam mulheres sem esse tipo de informação, né? Mas a gente sabe que uma grande maioria tem acesso à informação hoje. O que aprisiona elas, assim, com base no que você já viu, assim, né? De algumas que você atendeu. Tem situações que, assim, eu sei que eu tô nessa situação, mas eu não consigo sair, eu não posso sair agora. O que você identifica? Dependência econômica, dependência emocional. Essas são as primeiras coisas. E depois a preocupação dos filhos, né? Então, você vai ter que separar os grupos de mulheres, né? Então, tem mulheres, vamos fazer um recorte, mulheres mães, né? Que a base de sustento dela não é exclusivamente ela, né? Ou vem de outro ou é exclusivamente do outro. Essas mulheres, elas têm dependência econômica, que é um fator gigantesco para você sair, que te prende a um relacionamento ruim, né? E que você cede a essas violências. E os filhos, né? Porque
como você sai de algo que você tem uma dependência econômica e seus filhos também? Como é que você vai viver? E essa é uma pergunta feita, né? Como que eu vou viver? Então, quando chega no escritório, que a gente passa um raio-x, né? Ou se eu tiver por algum tipo de outra ONGs, etc., a orientação que a gente dá para ela é, olha, você não tem capital econômico, mas você pode fazer seu capital econômico. Porque existem estratégias, instrumentos que podem te dar a garantia mínima de que você vai poder fazer. Daí você vai ter que trabalhar isso, né? Talvez você não fique no mesmo padrão de vida. Você desça o padrão de vida. O normal é descer e não subir, né? Uhum. Descer o padrão de vida. Mas esse padrão de vida que te acolhe, ele pode ser satisfatório para que você possa subir esse padrão lá na frente. E a questão outra é o medo do processo, né? Porque quando eles não podem mais violentar as mulheres, os homens violentam os filhos, né? Então, as crianças costumam dizer que eles viram bucha de bala de canhão, né, para atingir a mãe. Não, se o pai tiver que dar um tiro, esse tiro tiver que passar pelo filho para atingir a mãe, ele vai fazer, se ele for uma pessoa violenta, né? No jornal a gente vê muitos casos assim. Ele vai fazer isso. E a criança, ela afeta a mãe. A gente foi criada na cultura de que a mulher que é cuidadosa, a mulher que cuida dos filhos, a mulher que tem que fazer isso. Então, um tiro no seu filho, algo que seja feito contra seu filho, te atinge profundamente, né? E te domina também. Porque você é dominada pelo medo, o medo da perda, o medo do inesperado, do futuro, do que é que vai vir. E isso causa diversos tipos de doenças psicológicas e psiquiátricas nas mulheres, né? O medo vai causar ansiedade, o medo pode causar uma depressão, né? O medo traz a frustração e o desgosto pela vida, né? Você não uma tem... insegurança, né? Porque às vezes ela fala, se eu perder meu marido, eu não vou ter condições de criar meus filhos vão passar fome, e eu não vou conseguir, eu não tenho força suficiente, né? É exatamente isso que elas falam. A advocacia, com recorte de gênero, né, para esse tipo de mulher, ela precisa ser dessa forma. Ela precisa chegar e dizer, olha, vamos conversar aqui. Você tem esse direito, o seu filho tem direito à pensão, o pai não vai dar o que quer, a guarda compartilhada não retira a pensão. Isso é um mito que precisa ser cada vez mais desmistificado, inclusive para juízes. Tem juízes que acreditam nisso. Tá com a guarda compartilhada, o tempo é igual, então a pensão aqui vai ser ínfima. Não é bem assim, né? Tem juízes assim ainda, infelizmente, né? Infelizmente, em alguns estados a gente ainda encontra esse tipo de resistência, mas os tribunais não são assim, né? Então, é recurso mesmo. Quando você vai orientar ela precisa sair dali munida de informação. Ela sai transformada. Ela passa a não ter tanto medo. Aquela ameaça de eu vou tirar as crianças, eu vou querer a guarda, porque eles falam, isso machuca. Como é que vai ser se ele tirar meus filhos? Como é que vai ser? Como é que eu vou viver? Essas são coisas... Esse medo faz elas cederem, né? E voltar para esses relacionamentos e ficar ali muito tempo. Quando elas sabem que tem isso e aceita a realidade que ela vai ter, né, de uma baixa no seu padrão de vida, né, ela passa a enfrentar o processo de outra forma. E aí o advogado precisa dizer, o processo é algo demorado, não é tão rápido, nós precisamos de provas. A orientação para essa mulher de que se ela está saindo desse relacionamento, ela precisa captar as provas que tem todas, né, fazer provas ali. Ótimo, que ajude perfeito. ela. Já passa logo aí pra gente as primeiras diquinhas aí para essa mulher que está sendo violentada, que está... eu quero me separar, o que ela precisa fazer? Tenho filhos e quero me separar. Se você não se separou ainda e está pensando nisso, significa que você vai separar. Dicas da doutora Diná, vamos lá. Né? Você não se separou ainda. Você tá com essa ideia na sua cabeça, pode ter certeza que você vai se separar. Você vai. Quando é que você vai estar pronta? Quando você se sentir segura, né? Então, a primeira coisa que a mulher tem que fazer é juntar documento. A mulher tem que pegar documento de carro, documento de casa, buscar se tem procuração dele para outras pessoas nos cartórios, juntar todos os documentos possíveis e necessários para isso. A mulher ela não tem essa habilidade. Os homens guardam papéis, a gente joga fora, entende? A gente não guarda, a gente só guarda os papéis, são fotografias, quando tinha ainda fotografia impressa, né? A gente guarda as cartinhas, os bilhetes, mas a gente não guarda o que é importante.
É preciso guardar. É preciso, se você tem conta conjunta, baixar ali as movimentações daquela conta. Saber o endereço de onde ele trabalha, com quem trabalha, quem são as pessoas que frequentaram a sua casa, em quais momentos que possam servir de testemunha para, né, a alegação que você está trazendo. Outros familiares. Outros familiares também, né? Você precisa começar a se cercar de apoio, né? Apoio, rede de apoio é importante. Então, seja de amigos, familiares, para começar a dizer, olha, eu estou pensando em me separar de fulano, preciso de apoio para isso aqui, né? Para que você possa fazer a sua rede. Então, essa é a primeira dica que eu dou para quem não se separou ainda. Agora, para quem se separou, o processo não é um monstro. Ele é demorado. Nada do que está dito ali, outro sofrimento das mulheres é a petição, né? Que o cara faz. Meu Deus, eu fico assim, como que os advogados ainda fazem isso, sabe? De mãe devoradora para lá, entendeu? Do nada a mulher passa, deixa de ser uma pessoa que cuida dos filhos para ser uma pessoa narcisista, uma pessoa negligente, uma pessoa totalmente esculhambada, sabe? Assim, eu já ouvi essa expressão, mãe devoradora, em algum lugar. A mãe devoradora, ela vem... na verdade, não existe isso na mitologia grega, tá? Como mãe devoradora. Existe o pai devorador, que é o Cronos, né? Gaia era mãe... Isso é mitologia, tá? Gaia era mãe... Gaia... Acho que era outra. Sei que ela dava os filhos e Cronos comia esses filhos, né? Devorava todos esses filhos e um dia ela esconde Zeus. E Zeus depois vem e mata o pai para salvar os irmãos, né? E aí então eles dividem a terra. E ele era pai devorador, o tempo é devorador, né? Essa expressão é trazida depois, né? Para qualificar uma mãe devoradora. Né? Essa mãe que não deixa o pai viver com os filhos, essa mãe que não deixa a convivência, essa mãe que está usurpando o pai com a pensão alimentícia. Eu adoro os memes, são maravilhosos. Nossa, né? interessantíssimo. R$300, olha, arrumei o cabelo, fiz as unhas. 150 dá, R$150 dá. É demais, né? Então, vem daí. E a psicologia, que defende principalmente a lei de alienação parental, embora eu entenda que a gente precisa de um mecanismo, inclusive, para poder falar sobre a violência parental, sobre o abuso parental contra as crianças, né? Quem defende a lei de alienação parental costuma defender essa mãe devoradora, né? Costuma dizer que essa mãe é uma mãe impeditiva, né? Colocando o homem num lugar de vítima, né? Esse é um ponto péssimo, é ruim, porque você cria uma história negativa sobre mulheres, né? E a gente luta, né? Até hoje a gente tem vivido luta, né? Todos os dias. Até hoje a gente tem vivido luta, né? Então, é o que uma canção baiana, né, me diz, do Tom Zé, né? Ele diz assim, quantos quilos de medo são necessários para se fazer uma tradição, né? Então, quantos quilos de medo é necessário para que eu doutrine aquela mulher daquela forma, trazendo aqui, daquela forma que tem que ser, né, para que seja assim. Então, para você que vai viver um processo, ele não é um bicho de 7 cabeças, ele não vai te sufocar, porque se tem de um lado uma força que vai dizer que você não é suficiente para teu filho, que você causa isso, causa aquilo, tem que ter um outro advogado do outro lado que vai te orientar, vai te fortalecer, e aquilo é só palavra. Aquilo é só uma petição e que pode ser rebatida hoje, inclusive com recorte de gênero, pedindo para que aquelas falas sejam retiradas do processo, que elas são ofensivas às mulheres, né? Ela é ofensiva naquele sentido. E se existe alguma dúvida de que essa mãe é assim, o psicossocial dos tribunais é plenamente capaz, quando o psicólogo não é tendencioso, falo isso porque a gente tem principalmente uma determinada psicóloga do Rio de Janeiro, que ela vende muito essa questão da mãe devoradora, né, em defesa desses pais, infelizmente, né, a gente encontra... Porque os pais são vulneráveis.
Os pais, Entendeu? Eles são coitadinhos, do nada deixaram de ser fortes, homens, né, valentões, para se tornarem um cordeirinho, que as mulheres estão ali sambando em cima dele. Não é bem assim. Infelizmente a gente né? encontra, né, pais assim. Não é bem assim. Então, e a gente encontra um judiciário que também é misógino, machista, porque isso é misoginia. Essa uma determinada psicóloga, né, que trabalha também no tribunal, ela falava sobre isso, né? Sobre as mulheres devoradoras, as mulheres que não deixam os pais conviver com os filhos. E por conta disso aí, inclusive, ela também faz laudos, né? Tem uma empresa para isso aí. Ela dizia que fazia os laudos ali certificando de que aqueles homens eram bons, capazes de criar os filhos e as mulheres não eram. Numa das palestras, ela trazer essa questão de sexismo, né, para fazer palestra, principalmente do BDFAN, né, e ela falava muito sobre essa questão de sexismo, né, de que a mulher, ela tem um papel, e o papel dela é o do cuidado, isso tudo baseado na psicologia, né, eu não vou qualificar esse tipo de psicologia, mas enfim, tudo baseado na psicologia, de que a mulher tem esse papel, e o homem outro papel, né, que é um homem que ele não é provedor, ele é um pai que tem que conviver com os filhos dentro das condições que ele dá, né, e que pode. Eu também acho que os homens, eles devem pagar pensão conforme as suas possibilidades, né, você não vai fazer um cara que ganha R$3.000 pagar uma pensão de R$5.000, né, ganha R$3.000 pagar uma pensão de R$1.500, realmente é inadequado, né? Faz sentido. Embora eu ache que metade do que se ganha realmente é o que se poderia ali fazer em benefício dos filhos. Mas você vai olhar pessoas que têm muito dinheiro, que realmente metade do que ganha seria demasiado. Mas ele precisa dividir essa carga, né? Ele precisa dividir essa carga financeira com a mãe, porque quando a gente vai para o judiciário e entra com pedido de alimentos e você encontra alimentos de 20%, 10%, 8%, 15% de uma criança em que a mãe vai carregar o peso dela muito maior financeiramente e também do cuidado, porque criar uma criança é muito difícil, né? Criar uma criança exige tempo, qualidade desse tempo, né? Estar à disposição 24 horas por dia. Isso também te tira ali da rota de se qualificar, de estudar, de poder ganhar uma promoção no seu trabalho, né, de subir na sua carreira, porque você está dispersando tempo para seu filho. Tem alguma coisa de errado nisso? Não, não tem, se foi escolha sua. Mas se tem um pai, existe um pai, essa divisão ela precisa ser igualitária. Lógico que eu não sou a favor de criança ficar 50% do tempo na casa do pai e outro da mãe no mês, né? Considerando assim. Porque a criança, você precisa do seu espaço e não pode ser em duas casas, né? E por isso que existe o lar referencial, onde você passa mais tempo, onde você tem as suas coisas, é a sua referência. Mas nada impede desse pai participar da vida dessa criança. Levar e buscar da escola, porque depois que separa, não pega mais na escola, né? Essa atividade passa a ser só materna. Levar ao médico, levar nas festinhas de aniversário, descer para o parque, são todas coisas que mães fazem sozinha, né? Então você tem um trabalho que é uma carga útil, né? Você está ali servindo aquela criança, uma carga mental, porque você precisa trabalhar para pagar. Se ele paga 30%, ela tem que pagar os 70% dessa criança, para poder pagar aquele custo de vida, ao passo que o outro, além de pouco financiar, né, o custo dessa criança, também não depreende tempo para dividir essa atividade. Paga só R$300, deixa lá a mãe que cuida e faz todo o resto. Um pai que tem uma mentalidade de achar que R$300 é suficiente para um filho, o exercício da paternidade dele está adoecido. Ele não sabe o que é ser pai. Não sabe. Não sabe. Ainda acha muito, tá? Tem, né? Você sabe que tem uns que acham muito amor. Eu acho que um pai que paga R$300, ele ganha menos de um salário mínimo, com certeza. Eu entendo que existe muita gente, e tem mesmo no nosso Brasil, pobre. Pessoas que têm empregos de salários mínimos. E a gente precisa entender essa realidade para encaixar, né? Que essa criança, talvez, a pensão que o pai só possa dar seja de R$300. Agora, é inconcebível um pai que ganha muito melhor querer dar R$300, né? E o pior é que os homens, eles fantasiam isso, acreditam nisso mesmo.
É chocante. Você realmente acredita que vai pagar R$300? Não vou pagar Então, só essa dica porcentagem para as aqui. advogadas, nunca faça um processo de alimentos sem pedir abertura de contas. Peça sempre. Peça Cisbajude, Decred, Demob, Sniper, tudo que tiver à sua mão você vai pedir para que abra as contas daquele cidadão. Vamos abrir as contas dele. Peça, porque o juízo ele precisa trazer as provas, né? Artigo 6º do Código Civil. O juiz tem que colaborar, as partes e todo o universo judiciário colabora para que se tenha as provas e a cooperação. Você deve pedir. Isso sempre vem nas minhas petições. Todas as aulas que eu dou sobre isso, eu digo, olha, precisa vir nas petições ali o pedido de abertura de contas, né? Você precisa fazer uma tabela para saber quanto seu filho ganha. Toda mãe que senta lá, eu digo, quanto é que você acha que gasta com seu filho? Não sei. Não, você vai saber agora quanto caro é o seu filho. Eu nunca peguei uma tabela que desse menos de R$3.000. Uma criança custa muito caro, mesmo estudando em escola pública. Mesmo tendo uma assistência de saúde pública, ela vai ser cara, não é barata. Uma criança é caro para se manter. Por isso que eu tenho medo, viu, gente? Que fazem a criança, porque é caro cuidar de uma criança, muito criança caro. É caro de tempo, caro de dinheiro, né? As outras questões, amor e tudo, a gente não está discutindo isso, né? A gente está discutindo uma vida prática. E veja, até agora eu só falei de coisas práticas. Por que o emocional está envolvido nisso? Está envolvido porque essa mulher não sabe que isso é uma questão prática. Pensão alimentícia é matemática, simples. Necessidade, valor que precisa. Possibilidade, valor que se ganha e que se pode pagar essa necessidade. Proporcionalidade é o quê? A criança precisa de mais e o pai pode menos. Como que eu vou adequar isso aqui? Na razão proporcional. É um princípio, né, da proporcionalidade. Para a gente não falar tanto juridiquês. Esse princípio da proporcionalidade, ele vai dizer quantos por cento esse pai pode pagar para, juntamente, em colaboração com a mãe, né, para que essa criança possa ter a sua dignidade de sobrevivência. Veja, é dignidade de sobrevivência. Não é ter... Que também é um princípio do direito. Também é um princípio. Dignidade da pessoa humana vai trazer todas essas vertentes, né, todos esses braços. Um deles é essa sua dignidade de sobreviver, que te dá a dignidade da pessoa humana. Você precisa comer. Então, a criança ela precisa comer, ela precisa de lazer, ela precisa de roupa, ela precisa de uniforme ou fardamento, enfim, depende do nome que você usa para isso, né, da escola. Acho que o uniforme é mais bonitinho. Mais bonitinho. Você precisa se calçar, você precisa ir no cabeleireiro, todo mundo precisa cortar o cabelo em algum momento, né? Você precisa de produtos de higiene para o seu dia a dia. Veja, tudo isso é muito caro, né? Você se mora de aluguel ou não, você precisa pagar IPTU, você precisa pagar, dependendo de onde mora, condomínio, você precisa pagar a luz, internet, streaming que você assiste. Então, tudo isso é custo. Quando você bota tudo isso na ponta do lápis, a criança ela é bem cara, né? Ela não é barato. Então, eu vou pagar essa conta sozinha? Não. E aí a gente tem uma outra matemática que não entra na pensão alimentícia, mas que pode ser arguída pelo advogado, né? Que é o tempo útil que essa mãe dispersa a criança, que ela dá para a criança. Qual é esse tempo útil, né? Então, se a mãe fica muito tempo, significa que ela não pode sustentar a carga financeira na mesma proporção de igualdade que o pai, porque estaria desigual, e ainda é. Então, eu boto um peso maior na mãe. Ela dá conta e ele não. Não é? Se a mãe que está ali cuidando do filho tem que dar conta de uma questão econômica, por que um pai que não? Uma vez eu tive na audiência, e aí é comum pais assalariados, né, que tem carteira assinada, é comum, porque eu falo comum dentro do meu universo, do universo jurídico, tá? E não no universo como todo. Porque a gente não tem um todo, né? O jurídico tem uma parte de pessoas que estão ali litigando dentro desse universo. É comum que pais de CLT se desempreguem para não pagar pensão. Né? E isso não é falado, que eles fazem isso. É por isso que a mulher precisa juntar documento antes de separar. De que ele estava há tantos anos naquele trabalho, que ganhava X, assim, assado, e que essa prática dele foi para não pagar. E aí chegou lá, ele disse para a juíza, né, junto com o advogado dele, que ele
estava desempregado, que não poderia pagar os alimentos. Ora, Como é que um pai faz isso com um filho, o próprio filho dele? pois é, e aí veja, ele não vê a criança, porque de fato o processo de alimentos, a ação de alimentos, é da criança contra o pai, ou se ele oferta é dele contra a criança, não é da mãe. É um processo que a mãe luta pelo filho, pelo direito do filho, de que o pai não o abandone materialmente. Que loucura, né? Você Mas aí ter que nessa lutar briga, por alguém para que ele, que tem a obrigação e te colocou no mundo, não te abandone materialmente. E essa mulher, ela vai sofrer uma retaliação exatamente por conta disso. é porque nessa briga, eles colocam a criança ali de lado e ficam brigando entre eles, né? Ela cobrando o acaba- direito da criança Mas e é ele porque, na dizendo que o verdade, dinheiro é ele para uso não dela. entende isso, né? Ele não entende e aí começam a brigar entende. e começa a Né, remoer embora ele coisas, entende. situações deles, né? Problemas deles e colocam no meio da discussão ali, que no caso é o auxílio da criança. Eles acabam misturando as coisas, né? Isso dificulta. Ele entende. Se a gente achar que um homem não entende uma coisa, a gente está sendo muito Ou ele ingênuo. finge que não. Não, ele entende, não tem fingir, ele entende. Uma pessoa que deixa de trabalhar para não pagar pensão, ele entende isso. Ele sabe muito bem isso. E ele faz por perversidade, para causar um mal àquela mulher. Porque quando você não cumpre com uma obrigação que você tem com o filho, seja de pagar alimentos, seja de cuidado, você está colocando a sua carga em cima de outra pessoa. E fazer isso, se desempregar para não pagar pensão, é perverso. Eu faço isso para que ela sofra. E aí, o que a sociedade vem? Passa um pano gigantesco para esse homem e diz, olha, ela é uma mulher guerreira. Eu não quero esse título. Eu não quero título. Esse título de mulher guerreira. Exatamente. Essa capa que vão colocar na gente, atrás dela vai estar escrito lá, sustenta a responsabilidade do outro, que tem 2 pés, 2 pernas, 2 mãos, 2 braços, cabeça, corpo, para também fazer o que eu sou capaz de fazer. Entendeu? E ele até pode ganhar mais, poder mais, enfim, do que uma mulher, é um fato. Né? Essa é uma questão que no Brasil mulheres que ganham mais do que homens ainda é uma relação desproporcional, né? Não é. Então, esse homem ele sabe. E aí a juíza, muito interessante nesse caso, a juíza virou e disse a ele, ora, eu vou determinar aqui os alimentos, fez a determinação de alimentos, né? Obviamente num valor para baixo, porque ele estava desempregado. Ele disse, e como é que eu vou pagar isso? Ela disse, cata latinha. Né? Não falou isso. Falou. Cata latinha. Né? Como também já ouvi outros absurdos, né? Na advocacia a gente ouve outros absurdos também. Mas eu entendi que ela ficou bem chateada com isso, né? Porque estava lá o caso. Ele se desempregou para não pagar os alimentos. Então, meu filho, é isso. Se você não tem com que trabalhar, vá catar latinha. A ideia era realmente ele sentir ofendido, né? Porque ele vai sentir, poxa, eu vou fazer isso. Vai. Mas você vai pagar a pensão, porque se você não pagar, você corre o risco de ser preso, né? E aí que tá, esse Instituto da Prisão Civil também é importante por isso, porque a mãe, além de cobrar os alimentos, né, e ter que fazer ação de alimentos para os filhos, ela ainda tem que cobrar esse pai que é inadimplente. Que não quer pagar, né? De jeito nenhum. Exatamente. E aí fica devendo e... Não, tem pai, tem artifício, tem homem que paga picada, hoje eu vou pagar 100, amanhã eu pago 200, depois eu pago, ele vai pagando ao longo do mês os pedacinhos, né? Também é uma forma, mas é uma forma de violentar a mulher. E essa não é só uma violência contra a mulher, é também uma violência contra a criança, né? É uma violência de abandono material. E é perverso. Tem pai que paga parte da pensão, a outra parte não paga, porque sabe que a prisão civil não vai chegar ali. Porque ele pagou. Mesmo que faltando, eu paguei a maior parte. Dá desculpa que quer, então vai lá. Quando receber a ação de execução, de cumprimento de sentença, né, ainda troca um pouco, ele vai lá e coloca aquele valor que está faltando. Então, deixar a mulher, mãe, numa situação de completo abandono para que ela assuma sozinha uma carga financeira, é uma violência contra a mulher, contra a família, contra os filhos, né? E existe, e é verdadeira.
a mulher ela tem uma gama de informações, ela sai lá do seu escritório, do meu, mais segura. Ela sabe que ele não vai poder agir dessa forma. Ela sabe que ela não vai perder a guarda dos filhos, né? Ela sabe que ela vai ter possibilidade de ficar com aqueles filhos. E ela sabe que com essa nova conformação é possível que ela possa trabalhar e crescer na vida. O que me leva a um novo projeto, né, que é do livro falando sobre guarda compartilhada. Que você está escrevendo. Que breve. Eu ia perguntar do spoiler, né, gente? Porque vocês sabem que a gente sempre pergunta, tem alguma novidade vindo aí pra gente? Tem sim, livro novo, conta pra gente. Eu vou falar sobre, na verdade já falo, né, mas na hora que trouxer, eu vou falar sobre guarda compartilhada, o que é a guarda compartilhada e o que é a convivência dos pais com esse filho. Lógico que lá vai ter um pouquinho de alimentos para que a mãe possa entender qual é o sistema e como é que ele se organiza, mas a convivência ela é mais importante do que a guarda e do que os alimentos. É uma convivência equilibrada que vai permitir que você volte para o mercado de trabalho, que você tenha paz para conseguir viver e que você consiga diminuir essa carga que você tem do cuidado com o filho. Então, você estabelece uma guarda compartilhada, né? Embora esteja no livro, né, Bora, eu não escondo isso de ninguém, né? Então, foi algo que eu escrevi para uma cliente que morava em Kingston, né, na Inglaterra, e o outro parceiro em Londres, né? Eles terminaram na briga danada e eu fiz um acordo de convivência que hoje eu aplico e durante o meu período que eu estive assessorando ali, coordenando o trabalho jurídico dentro da delegacia, dentro das NOIANs, eu desenvolvi esse mesmo sistema para que se passasse para as mulheres. Então, o que é uma convivência equilibrada, né? Eu consegui colocar esse pai no papel de protagonista como pai para conviver com essas crianças, com esses filhos, né? De forma equilibrada. O que significa que nesse acordo ele pega na escola, ele leva na escola, tudo é muito criado para proteger a mulher e as crianças. Então, é um contrato, é um contratão, né, que você coloca ali. Então, não vai ser mais a cada 15 dias. Durante a semana, ele vai conviver com essa criança. Você vai ter um período de folga ali para que você possa respirar, fazer uma pós-graduação, ou estudar, enfim, né, ler um livro, dormir, sei lá. Descansar. O que você achar melhor. Mas você tendo esse esquema, você consegue dizer, então eu quero que seja assim, eu quero que seja assado. Isso vai trazer segurança para a criança e segurança para a mulher. Muito bom. Gente, é incrível conversar com a Diná. Vocês viram como é extremamente fácil. Oh, meu Deus. Dá até música. Fácil. Muito bom mesmo. Diná, tem alguma dica aí extra para as mulheres, né? Ou para advogadas também que trabalham na mesma área que você, para deixar aqui pra gente? Advogados que querem trabalhar com a área de família, estudem muito. Estudem. Estudem sobre mitologia grega também. Não, você traz as coisas. Estudem muito, porque atender uma mulher é diferente de atender um homem, né? Então, você vai lidar com um público que tem muito medo. Tem medo do processo, tem medo da justiça, né? O primeiro processo que a mulher enfrenta vai ser ou uma ação trabalhista ou é um divórcio. E o divórcio é uma carga muito pesada, né? Tem a questão do luto, enfim. Então, para você que é advogado, você precisa estudar e você precisa ser família. Você precisa pensar na família, não só na mulher, mas nos filhos, no como esse pai vai estar inserido também nessa articulação, porque você não tem como anular o pai, por pior que ele seja, sabe? Vira para a mulher e fala assim, por pior que o pai seja, é pai dos filhos. Ele precisa se responsabilizar pelos filhos. Por mais que seu coração fique na mão, meu Deus, ele não sabe fazer, ele sabe fazer. E quando eles colocaram isso dizendo, olha, é uma responsabilidade, quando tiver com você, qualquer coisa que aconteça com a criança, é você quem vai responder, né? E você deixa essa coisa vir para você, você diz assim, não, de fato, eu não sou a única responsável por essa criança, né? O pai também é. E a relação que a criança tem com o pai é a relação que a criança tem com o pai, não é a que tem com você. E isso precisa ficar separado para você poder viver isso. Seu luto, seguir em frente, ter sua nova vida, se reconstruir, né? Lógico que pais que violentam crianças precisam ser afastados das crianças. Então, mais um recorte. Mas aquele que a violência do pai
contra a criança e contra a mãe é que ele chega ali e fica xingando a mãe para a criança, aquela coisa toda. Isso precisa ser protegido, as crianças precisam ser protegidas disso. Mas caso contrário, não, jogar a responsabilidade, passar essa bola. Para as mulheres, procurem advogados sejam seus. Não faz divórcio com o mesmo advogado. Não é bom para você. Nunca é um acordo que te beneficia. Seu advogado próprio é o que vai pensar em você. É o que vai falar para você o que é bom para você e seus filhos. No geral, o advogado que representa a mãe é o que representa os filhos. E então, quando eu lançar né, esse livro, que ainda está faltando um bom título, né? Mas que vai tratar de guarda compartilhada e dessa convivência afetiva, ativa, né, mais proativa, paterna, você precisa trazer ali, dentro daquele acordo, como que esse pai vai ver com esses filhos, que hora ele vai pegar, que hora ele vai entregar, qual vai ser as atividades que ele vai ser responsável em conjunto com você, como que as tomadas de decisões serão feitas, se vão ser por e-mail, quanto tempo para ser respondida, né? Que trocas podem ser feitas, quando pode ser feitas as trocas, qual a comunicação que você vai ter com esse cara, quando você vai responder aqueles textões. Eles mandam textões, eles não mandam só textões, eles mandam um monte de mensagem. E aquilo para a mulher é insuportável. Eu tive uma mulher que ela recebeu 98 mensagens de um cara. Pensa, se isso não é abusivo, eu não sei o que é. Entendeu? Ela, como é que você lida com isso? Eu também ensino isso, viu? Você vai responder sim, não, ok, talvez. Eu vou perguntar à minha advogada. Só o dedinho, assim, ó. Aquele dedinho é massa. Aquele dedinho, emoji, só bota ele. Eu falo isso pra elas. Quando eles mandarem, se for um textão daquele tamanho, sabe aquele texto que é uma petição inteira, né? Você vai virar pra ele e vai fazer assim. Isso mata. Nada. Gente, isso mas é doloroso. O cara vai ficar porque eles louco, estão esperando uma resposta também com textão. Texto né? você não vai mandar. E gerar uma briga ali, o negócio. E aí esse é o fortalecimento que eu dou para elas. Vamos aprender como é que vai responder esse pai no WhatsApp. Vamos aprender como é que a gente vai limitar Tô ansiosa por esse livro. Vou te trazer de presente.